Eu sou Lili Marquísio, sou Head de Conteúdo e Plataforma aqui da Startup Academy. E nós estamos aqui para poder criar um relacionamento com a Associação Brasileira de Startups. E a nossa convidada é Ingrid Bart, ela que é a presidente da B Startups. Ingrid, seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer imenso estar aqui. Vamos começar. É muito bom a gente poder receber uma pessoa tão representativa quanto a B Startups, principalmente, né? Afinal de contas, nós somos uma edtech focada em educação empreendedora. E a B Startups tem muito a ver com isso. E é muito bom a gente poder ter como representante uma mulher. E para a gente poder iniciar essa conversa, Ingrid, eu gostaria de poder conhecer um pouquinho de ti e da tua história, para a gente poder inspirar os nossos alunos. Não, legal. Super obrigada pelo convite. Estou super honrada de estar aqui também. Eu brinquei, né, falando que é para eu contar um pouco do vem, que tá quentinho, do empreendedorismo, né? Mas começando, assim, eu sempre gosto de falar que eu sou hiperativa. Então eu tenho uma patologia, né, eu sou neurodivergente. E por que eu falo isso, vocês vão entender, porque normalmente quando eu conto um pouco dessa jornada, de tudo que eu faço na minha vida, as pessoas sempre perguntam assim, como é que você consegue tempo, como é que você consegue dar conta de tudo? E na verdade, o fato de eu ser hiperativa me joga muito para esse lugar de, pô, eu sou melhor fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É a maneira que eu consigo canalizar o excesso de energia que eu tenho. Sou tratada, medicada e tal, mas fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não só aquilo que, por exemplo, não só aquilo que a gente vê no trabalho, então não só tocar a vida da maneira um pouco mais linear, assim, isso me faz um pouco mal, me deixa mais ansiosa e tal, então para mim é muito bom estar sempre ocupada. E aí, poxa, eu vim de mercado financeiro tradicional, trabalhei muito tempo em banco de investimento, comecei no Santander, depois fui para o JP Morgan, fiquei quase 10 anos no JP, amava o que eu fazia de mercado financeiro, assim, sempre fui muito, muito feliz trabalhando, consegui trabalhar com coisas que eu achava legal, que eu gostava, que eu almejava, então fui área de produtos financeiros, fui área de sales, que a gente fala, né, que é de vendas, e terminei a minha jornada na parte corporativa como banker de corporate, que é quem cuida do relacionamento de grandes corporações, né, como eu estou falando de um banco de investimento, eram sempre corporações gigantescas. E eu sou economista, fiz engenharia civil, mas eu nunca trabalhei com engenharia civil, nem me considero assim engenheira. E fiz um MBA em empreendedorismo e inovação, que eu ganhei do JP Morgan na época, e foi esse MBA que me fez sair do JP Morgan, porque foi a primeira vez que eu tive contato, por exemplo, com esse universo de startups, empreendedorismo, Vale do Silício, essa nova economia. E aí, naquele momento, eu percebi que a nova economia, a tecnologia, ela ia dominar todas as indústrias, inclusive a indústria financeira, e eu queria estar do lado de quem ia dominar e não de quem ia ser dominado, entendeu? Só que naquele momento, assim, eu não pensei em hipótese nenhuma em empreender. Eu sempre achei que eu não tinha vocação para isso, sempre fui aquela pessoa muito focada na CLT, né, vendo o dinheirinho do salário pingar. Então eu fiz uma coisa que muita gente faz quando não sabe o que quer fazer da vida. Eu fui fazer um mini sabático, morar sozinha na Ásia. Então, isso eu tô falando de 2016, tá? Então eu fiquei 4 meses morando pela Ásia, fiz Índia, Nepal, Butão, Mianmar, Laos, Camboja, Vietnã e Tailândia. Eu só tinha passagem de ida e de volta para o Brasil, aí fiquei lá navegando. E quando eu voltei já trabalhando numa fintech, que hoje é um unicórnio, mas na época estava bem no comecinho, e aí eu tô falando de comecinho de 2017, que foi o Neon, o Banco Neon. E eu fui como diretora de conta digital PJ, porque na verdade eles estavam sentindo que talvez teria uma demanda, mas não tinha nada. Então era uma oportunidade assim muito legal de construir uma coisa do zero, dentro de uma startup que estava no início. Então assim, era realmente uma super oportunidade.
E foi assim que eu comecei no mercado de startups e de fintech. E eu brinco que eu fui empreender com o dinheiro de outras pessoas, né? Porque eu construí área, construí time, construí estratégia, construí toda a parte de funil de comercial e tal. E eu amei, assim, fiquei extremamente apaixonada. É super interessante falar sobre isso, porque eu estava muito mal acostumada dentro do mercado financeiro tradicional, de banco de investimento, a ver que os clientes estavam super bem servidos com relação a produtos financeiros de uma maneira geral. Quando eu fui para o varejo, né, que a gente fala, que são as pequenas e médias empresas, a pessoa física de uma maneira geral, você vê que, assim, apesar da gente ter um sistema financeiro incrível, é o melhor do mundo, a gente carece um pouco de mais inserção das pessoas dentro do sistema financeiro, né? Porque, assim, de boa bancarização, que eu costumo dizer. Porque você ter um bilhete único, às vezes uma conta salário, isso não é uma boa bancarização. Boa bancarização, na minha concepção, é quando você sabe o que você consome de produtos financeiros, entende, escolhe aquilo que conversa melhor com você. Não é isso, na sua grande maioria, que acontece. E eu amei aquele problema. Eu achei, assim, eu fiquei muito apaixonada por tentar, de uma maneira ou de outra, usar a tecnologia e aquele conhecimento que eu já tinha de mercado financeiro para tentar bancarizar melhor as pequenas e médias empresas. Só que naquele momento, isso é super interessante, eu não conhecia nada de regulação nessa parte de fintech, de inovação, e eu ficava morrendo de medo. Eu falei assim, poxa, será que eu estou trabalhando para um agiota, né, assim, tipo, transformado em startup, né, fantasiado de startup. E aí eu comecei a me envolver com a associação representativa, que na época era BFintex, para tentar aprender. Para tentar falar assim, será que eu não estou fazendo nada de errado? Como é que para de pé no ambiente regulatório? Porque o mercado financeiro é muito regulado. E meu medo na época era assim, poxa, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, nunca mais eu piso em banco e no mercado financeiro, né? E naquele momento também eu estava fazendo uma aposta se essa transição de carreira ia dar certo ou não. E aí eu comecei a me envolver com a associação, que na época, como eu falei, era a BFintex, para tentar aprender um pouco mais e ver que de fato eu não estava fazendo nada de errado. E eu comecei a gostar. Comecei a adorar, assim, me envolver com essa questão, com essa atuação mais organizada, que são as associações representativas. Na época, eu comecei a me envolver de maneira muito voluntária, assim, só participava dos meetups e tal. Mas aí, em 2018, eu virei diretora da BFintex. E a minha grande função, né, como diretora, era fazer relacionamento com os reguladores. Banco Central, principalmente, que era o meu regulador, né? Porque até a linguagem com essas pessoas precisa ser adequada, né, Ingrid? Total. E qual que é a importância disso, né? Poxa, fazer relacionamento com o regulador, né? Principalmente coisas muito inovadoras. O regulador, ele precisa entender o que você está fazendo antes de pensar em alterar a regulação ou criar uma regulação. Então, é muito importante essa relação, porque ele vai acompanhando o seu case, vai te conhecendo, vendo que você é uma pessoa idônea, que você está tentando inovar, fazer uma coisa correta. Então, é muito importante. E isso acontecer no setor financeiro de uma maneira geral, foi um dos primeiros, eu acho, que olhou para a inovação, né? Para a tecnologia e inovação de maneira mais focada. Mas isso tem que acontecer com todos os reguladores de todos os tipos de startup, né? E aí eu vou chegar nessa parte. Bom, virei diretora da BFintex com essa missão, né, de se aproximar muito do regulador, principalmente do Banco Central, no meu caso. Depois que eu virei diretora conselheira do Conselho do Open Finance com o Banco Central, representando as fintechs, posição que eu fiquei até o ano passado, fiquei 4 anos, construindo o Open Finance com o Banco Central com essa visão de tecnologia e inovação. Então, assim, foi um aprendizado incrível. E no mesmo ano de 2018, eu comecei a empreender. Conheci meu sócio, ele veio já com essa cabeça de fazer alguma coisa para PJ.
Aí a gente foi apresentado por um amigo em comum que sabia muito dessa minha jornada dentro do mercado de serviços financeiros digitais para PJ, né? PJ, quando eu falo, é pequena e média empresa, micro, pequena e média empresa. E eu brinco que eu fui tão empolgada a falar para ele que não, vai, empreende sim, tem muito mercado, vai dar certo, tal, você vai ter problema aqui, mas dá para se solucionar disso. Num almoço, que era para durar 1 hora, durou 3 horas, que mais ou menos um mês e meio depois, 2 meses depois, ele me chamou para um café e falou, poxa, eu vou fazer, vamos fazer? Muito comum no mundo das startups uma conversa genuína se tornar, então, um business. Um negócio de verdade, né? Sim, e foi bem assim mesmo. Eu falei, vamos. E aí no dia seguinte eu já estava, a gente já tinha fundado de fato, e isso foi no finalzinho de setembro de 2018. Aí no ano de 2019, e aí, como eu falei, né, concomitante com a BFintex. E é super importante falar isso porque tudo que eu faço fora o meu empreendimento é sem fins lucrativos, é voluntário. Então, a diretoria da BFintex era voluntária, o conselho do Open Finance com o Banco Central era voluntário, agora a minha posição como presidente da associação é voluntário, mas assim, é voluntário, mas você aprende muito, assim, a quantidade de coisa que você aprende, que você consegue conectar mentalmente, sinapses cerebrais, né, que a gente faz, assim, até você conseguir dialogar com setores muito diferentes, como setor público, privado, academia, investidores, outros empreendedores, assim, é um aprendizado de pessoas de uma maneira geral muito legal. E aí, em 2019, a gente foi construindo tudo. Então, construir time, construir tecnologia, construir estratégia, marca, qual era o produto que a gente ia começar, porque a missão era sempre ser um banco digital completo, desde conta, tudo que é pagamentos de uma maneira geral, crédito. E aí, em 2019 a gente foi construindo, lançamos o produto no finalzinho de 2019, e aí o que aconteceu em 2020? Pandemia, não recomendo empreender na pandemia. Não façam isso em casa, por favor. Veio pandemia, a gente perdeu, na época, metade dos nossos futuros investidores, porque a gente já estava com a rodada fechada, a gente teve que reabrir a rodada para falar com outros investidores, porque muitos dos investidores, era a primeira rodada que a gente fez, né? Eles eram investidores anjo, na pessoa física, então muita gente não entrou com medo, porque a bolsa estava derretendo, aquele caos de começo de pandemia. Então, durante o ano de 2020, além de todo esse estresse, né, gerado pela pandemia, a gente também, assim, teve que gerir times de maneira 100% remota pela primeira vez na nossa história, cuidar da nossa saúde mental e da saúde mental dos colaboradores, família, né, todo mundo muito preocupado com família, com a sua saúde, preocupações seríssimas, como não morrer, né? Foi muito maluco, assim. Mas deu tudo certo, assim, a gente seguiu, conseguiu o investimento, e aí no finalzinho de 2020 eu estava muito cansada, estava assim, estava desesperada quase, sabe? Tipo, nossa gente, por que tudo isso está acontecendo? E aí em dezembro de 2020 eu perdi a minha tia, que era um grande amor da minha vida, assim, ela não era casada, não tinha filhos, eu cuidei dela, enfim, ela teve um câncer fulminante e faleceu no finalzinho, em dezembro de 2020. E naquele momento, eu olhei e falei, eu fiz tudo errado da minha vida. Eu fiz as escolhas erradas, eu fiz transição de carreira, não era para fazer, agora eu tô aqui. Eu perdi um pouco do meu prumo, assim, do meu chão, sabe? E aí eu costumo dizer que eu ouvi uma vozinha internamente, falando assim, aguenta só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí eu lembro de eu ficar meio revoltada, assim, mas por que, né, que eu tô ouvindo essa vozinha para aguentar mais um pouquinho? Porque eu não aguento mais, né? Aguentar mais do quê? Aí o que aconteceu? Em fevereiro de 2021, eu fiquei grávida. Eu fiquei grávida, eu na época assim, não estava esperando, porque como aquela situação da minha tia me deixou muito mal, eu tive um estresse pós-traumático,
e bagunçou todos os meus hormônios e tal, e fiquei grávida. Eu pensei comigo, falei assim, gente, você tem que aguentar? O quê? Não era isso que era mais isso, né? Mas brincadeiras à parte, assim, muita gente me falou isso depois, né? O bebê vem com pão na mão, né? Em 2021, grávida, a gente começou a receber algumas propostas de compra do Linker e a minha filha nasceu dia 1º de novembro de 2021. Eu assinei os últimos documentos da venda do Linker dia 5 de novembro de 2021. Na maternidade eu assinei papéis e a gente anunciou para o time dia 15 de novembro de 2021, então num evento presencial lá no Cubo, em São Paulo. Então eu lembro que meu marido foi de carro, ele ficou na garagem, aí eu amamentava, subia, falava com o time, tipo, porque a gente fez um mini evento assim, descia, amamentava, subia e, enfim, deu tudo certo, enfim, agora a gente está nesse período de earnout, né, earnout, não sei se, né, todo mundo está dentro desses conceitos, quando você normalmente vende a empresa, você negocia um período que você precisa ficar necessariamente, você pode ficar, dependendo da negociação, você pode ficar mais tempo. Você fica ali durante um período e a gente tinha um earnout de 2 anos, que acabou no finalzinho do ano passado, mas eu ainda estou na operação. E nesse meio do caminho, eu recebi um convite do Felipe Matos. A gente não se conhecia pessoalmente, mas toda vez que ele ia escrever sobre inovação no setor financeiro, ele me ligava para ver o que estava acontecendo, porque eu era diretora da BFintex. E aí ele me convidou, ele falou, olha, Ingrid, eu vou fazer uma chapa para a presidência, e aí eu queria que você fosse minha vice-presidente. Aí eu falei, não. Mais isso. Mais isso, no final de 2020 ainda, que era aquele caos que estava acontecendo. Aí eu falei, não quero não. Não, muito obrigada. E aquele jeitinho mineiro dele, sabe? Ele foi pra cá, pra lá. E aí acabei indo na chapa com ele e virei vice-presidente da associação. E aí no finalzinho de 2022 a gente fez uma dobradinha invertida. Ele virou meu vice e aí eu virei a presidente da associação, primeira mulher presidente da associação. Não é fácil, mas acho que alguém tem que fazer. E aí, agora é assim que eu tô. E aí algumas coisas vão acontecendo também, né? Muito por causa desse meu envolvimento com associações representativas de uma maneira geral. Eu recebi, por exemplo, o convite do Itamaraty, eu não estava como presidente ainda, foi em 2022, para ser a líder brasileira, que a gente chama de chair, né? Do Startup 20, que é um grupo de engajamento do G20. Uhum. E alinhamento dos planetas, o Brasil virou presidente do G20 esse ano, e aí a gente está fazendo todas essas reuniões aqui, e aí depois a gente conta um pouquinho do que é isso. E também recebi um convite para estar no Conselho de Desenvolvimento Social, Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República, que é o Conselhão, muito também com essa cabeça de destravar a inovação no país. Então, que projetos, que propostas a gente pode levar para facilitar a nossa vida como empreendedor, para facilitar, por exemplo, a utilização das startups pelo poder público, para facilitar a utilização de tecnologia de uma maneira geral. Então, estou nesses fóruns para defender o nosso setor. Agora está explicado por que a gente começa falando que eu sou hiperativa. Hiperatividade é fundamental neste contexto todo, né? Sabe que eu fiz neuropsicopedagogia clínica e minha formação em gestão de produção, engenharia de produção e muito focada na manufatura. E fui entender um pouquinho sobre funcionamento cerebral. E isso que tu está trazendo, ela traz, na verdade, uma realidade muito forte que muitas vezes por falta do conhecimento da pessoa se conhecer, entender que existe essa necessidade de, às vezes, de até um tratamento, e tu mesma disse, né? Estou medicada. E, às vezes, a pessoa, por falta de desconhecimento, acaba não conseguindo trabalhar isso.
e utilizar todos os talentos que tem. E é muito bom te ouvir, porque as pessoas não são perfeitas, mas elas são capazes de poder, mesmo numa situação de desafio como essa, poder ter ajuda, aceitar ajuda e o principal, continuar fazendo aquilo que é capaz de fazer. Então é muito bonito de te ouvir assim e falando de um assunto que muitas vezes é delicado para as pessoas, elas não querem falar sobre isso. Não, eu não... eu não sei se é pela própria condição, eu não tenho problema nenhum em ser sincera, mas brincadeiras à parte, assim, eu gosto de usar tudo que acontece na minha vida para ver se isso vai servir para alguém, sabe? Então, assim, falar sobre isso para mim é super tranquilo, mas viver o que eu vivi não foi. Principalmente porque, quando eu era criança, né? Porque, bom, vocês são uma edtech, vocês sabem profundamente sobre isso, que, assim, a educação, até, pelo menos quando eu era criança, não sei que hoje em dia tá mudando um pouquinho, mas ela não é feita, por exemplo, para os diferentes. Ela é uma educação que, assim, não sou especialista, mas é uma educação mais massificada. E as pessoas diferentes, elas são enxergadas, assim, como um problema. Quando você não se adapta àquele modelo, você é um problema, basicamente. E isso, na minha infância, foi muito forte, foi muito pesado. Eu era uma garota problema, porque eu nunca fui ruim na escola. Eu nunca tirei, assim, nunca repeti de ano, nunca tirei notas baixas, eu não era a super aluna dedicada, nunca fui, mas eu prestava atenção na aula e eu ia bem. O problema era prestar atenção na aula, porque não entrava na minha cabeça ficar 8 horas olhando para uma pessoa, falando um monte de coisa que às vezes não fazia sentido, e eu queria falar, eu queria brincar com os meus amiguinhos, eu queria me movimentar, porque hiperatividade, né? E aquilo sempre foi meu principal defeito, assim, era um grande problema, como eu falei, e isso mexeu muito com a minha autoestima. Porque quando você está na formação ali da sua autoestima, você ser colocada nesse lugar de problemática, de tipo, ela não para quieta, o que está acontecendo e tal, por mais que eu não fosse mal na escola, era o comportamento, né? E naquela época a gente não falava sobre isso. Não conheço assim profundamente os estudos, mas nem se falava em TDAH, em hiperatividade, em déficit de atenção, tal. Eu não tenho déficit de atenção, mas não se falava disso na época. Então eu cresci com esse estigma. E isso vai minando a sua autoestima, né? Vai fazendo você achar que de fato você é um problema. E aí, quando eu entrei para o mercado de trabalho, quando eu fui fazer faculdade, na verdade, né, já entrei no mercado de trabalho, aquilo que era meu principal problema virou meu superpoder. Porque eu conseguia trabalhar, conseguia estudar, conseguia ir muito bem na faculdade, porque aí eu escolhi, né, o que eu queria fazer, que era economia. Eu conseguia fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre fiz as coisas super rápido. Então, eu comecei a ser premiada pela sociedade por causa daquele comportamento. E eu fui tentar entender, porque até então, né, assim, minha mãe é psicóloga também, então também sempre meio que acompanhei, e eu fui tentar entender o meu comportamento, por que eu era daquele jeito. Foi quando eu descobri, então, meu diagnóstico de hiperatividade, eu tinha já 20 anos. Então, e aí tudo começou a fazer sentido. E é muito interessante porque tem algumas pesquisas, inclusive, que falam que pessoas com algumas patologias, né, tipo neurodivergências, que a gente fala hoje em dia, hiperatividade, déficit de atenção, autismo, graus, alguns tipos, né, alguns graus de autismo, se dão muito bem no empreendedorismo, se dão super bem na inovação, porque esse mercado, esse ecossistema, é um ecossistema que estimula muito nosso pensamento, estimula muito as nossas atividades cerebrais, estimula você pensar diferente, você pensar rápido, você ficar ligado em tudo que está acontecendo, né? Porque é a novidade o tempo todo. Então é muito interessante ver, de novo, que para muita gente que teve problema como eu, o empreendedorismo está salvando a vida dessas pessoas.
tá salvando eu fico até arrepiada, de verdade, assim, tipo, tá mostrando para essas pessoas que elas se encaixam em algum lugar, sabe? Então, eu já escrevi, inclusive, sobre isso o ano passado, quando eu saí naquela lista de 100 mulheres mais inovadoras e tal, da Época Negócios. Quando eu fui postar no LinkedIn, eu escrevi assim, a inovação salvou minha vida. Porque ao longo da minha jornada, eu sempre tinha que mutilar a minha multidisciplinaridade. Essa vontade de aprender sobre tudo, de ficar ligado no que estava acontecendo. E a inovação me mostrou que, na verdade, esse era o meu superpoder. Então, eu sou muito grata e muito feliz de ter nascido de novo dentro desse mercado, desse ecossistema, porque, de fato, assim, é muito legal. Penso que não são... Tu está trazendo aqui um lado que é muito humano e a gente... acaba percebendo também que as fragilidades elas podem nos favorecer de alguma forma, mas isso tu precisa ser resiliente, se conhecer e principalmente ter força para seguir em frente. E é isso que tu tá nos mostrando. Eu tô aqui como host e uma boa host ouvindo tudo que tu tá falando e a cada momento eu me surpreendo, porque infelizmente, né, a nossa sociedade ainda, né, e aí falando de economias tradicionais, ainda fazem essa, né, moldam as pessoas de um jeito que ela tem que se encolher e não se abrir para o mundo, né? E tu tá trazendo aqui justamente esse modelo, né, de inovação, desse ecossistema e que as pessoas têm a oportunidade de poder ser quem elas são. Exatamente. Então, nossa, só aumenta ainda mais minha admiração, Ingrid. E pensando assim, né, entre, né, aquela criança de 8 anos que tinha essas situações todas lá na escola, e eu fico pensando em mim também, porque a gente acaba passando pelas mesmas questões, porque a educação era um modelo único, né? E hoje estamos aqui para provar de que podemos ser diferentes. E a gente é diferente, né? E pensando, que bom, né? E pensando em tudo isso, né, de que as pessoas são diferentes, a gente também tem que entregar esses conteúdos diferentes, porque cada um absorve de um jeito. E aí pensando na Ingrid, né, aos 8 anos, aí depois aos 20 anos quando identificou, e hoje como uma das mulheres mais importantes do ecossistema de inovação. Eu gostaria que tu falasse hoje como é ser a primeira presidente da Associação Brasileira de Startups e como tem sido isso no dia a dia. Está sendo um aprendizado. Acho que eu não imaginava, tá? Não era algo que estava nos meus planos, no sentido assim, eu vou ser presidente de uma associação, que seja, nem quando eu estava na BFintex, quando eu estava lá, nem tinha a figura de presidente ainda, né? Depois mudou e tal, mas eram todos diretores. Como eu falei, eu recebi o convite do Felipe, assim, eu nunca tinha imaginado, mas eu não costumo dizer não. Que também é muito comum no neurodivergente, né? E quando eu digo não, aceitável, as pessoas conseguem me convencer, entendeu? Então, aí pegando também um pouco da condição, né? Eu não consigo me colocar nesse lugar, o que eu acho ótimo também. Porque é muito fácil subir a cabeça, é muito fácil você perder, assim, sua essência, porque você acaba tendo acessos muito importantes, acesso a pessoas, acesso a informação, acesso, às vezes, até a investimento. Você tem que ter muito pé no chão, muito pé no chão. E eu acho que isso para tudo, não só para associação, mas quando você vai empreender também. Porque, às vezes, assim, é muito duro, a gente sabe disso, mas às vezes você está recebendo muito sim, muito elogio. Se você não se forçar a voltar, falar assim, cara, legal, mas ainda tem uma jornada gigante pela frente, eu não posso me apegar a esse elogio e esquecer deste caminho e de ganhar dinheiro e de fazer o sucesso, do seu negócio ter sucesso e de crescer de maneira sustentável, você vai se perder. Então, eu tento todos os dias não me colocar nesse lugar, entendeu? Eu vou fazendo, as coisas vão acontecendo, eu vou aceitando os desafios, mas eu acho, assim, é uma coisa que me alimenta, eu acho muito legal, inclusive pelo relacionamento que eu consigo ter com as pessoas, sabe?
ultimamente quando eu assumi, na verdade, né, eu já estava pensando muito nisso, a primeira coisa que eu falei do meu mandato era, eu quero diversidade, e nas suas formas diversas, tanto na diversidade de gênero, todas essas diversidades, pensando em pessoas, mas também eu quero diversidade regional dentro do Brasil. E eu venho fazendo isso, né? Principalmente com regiões que eu não conhecia nada do ecossistema e que eu fui fazer essa busca mais profunda de entender quais eram as necessidades. A região norte, por exemplo, né? E ver que tem muita coisa legal acontecendo. Que essas pessoas ainda não têm essa visibilidade de construir uma tese mesmo para conseguir dar essa visibilidade e de ver o Brasil como o Brasil é incrível, incrível. É uma oportunidade que a presidência tem me dado, entendeu? Então, assim, cada dia que passa eu tô mais apaixonada pelo país. E não tô apaixonada pelo país só pela diversidade física, né? Mas a diversidade das pessoas, assim. Então, o brasileiro, para mim, é o melhor empreendedor do mundo. Melhor. A gente faz muito mais com muito menos. E pensa que a gente está no melhor momento da história desse país para empreender, porque a gente já passou por hiperinflação. E existiam empreendedores naquela época. Olha como o ambiente está muito melhor, muito mais propício para os empreendedores atuais. E muitos empreendedores tiveram sucesso mesmo com todas as condições adversas. Então, assim, a gente está no melhor momento para empreender. A gente é extremamente criativo, resiliente, a gente é gente boa, a gente é legal. Feliz, Feliz, exato. A gente só não tem autoestima. E, como eu falei, assim, essa posição tem me dado muito a oportunidade de conhecer, de descobrir esse Brasil, de descobrir essas pessoas, de me apaixonar todos os dias e de promover o Brasil da porta para fora. Porque como a nossa autoestima não é boa, a gente acaba não se vendendo como a gente poderia se vender, porque a gente merece. Então, mostrar para o Brasil, acho que a grande oportunidade que eu estou tendo é de mostrar para o Brasil que de fato a gente é muito bom, mostrar para o mundo, se vender para o mundo e a partir disso trazer esse fluxo financeiro para cá, trazer essa educação de Deep Tech para cá, trazer outros empreendedores para cá para ajudar também a desenvolver nosso ecossistema para setores que não são nossa vocação natural, por exemplo, ou que a gente ainda não entrou de maneira mais forte. Então, acho que pensando na associação, né, tá me ajudando muito a conhecer o Brasil, o brasileiro, e me apaixonar por esse país e defender com unhas e dentes esse país, porque a gente merece, porque a gente é legal. E a gente também gosta de dinheiro. Ah, verdade. E grandes oportunidades tem o Brasil. Acho que somos ainda muito subutilizados, talvez por essa visão pequena, né, de que somos pequenos frente a tantos outros países pelo mundo. Mas tu mesmo disse, né, e reforçou aqui que se faz muito mais com muito menos. Gostaria que tu falasse sobre oportunidades de Brasil frente a Bem Startups e todo esse mundo que está acontecendo de startups e a pujança que o Brasil tem. Tu mesmo trouxe aqui, né, o Norte, Nordeste, muita coisa por lá também acontecendo. Não, é incrível. Eu acho que assim, cada região do país tem a sua vocação natural. Mas pensando de maneira mais abrangente, assim, a gente tem toda essa parte de clima, bioeconomia, transição energética, que o Brasil não deve. Ele é o líder global. 60% do Brasil é a Amazônia. O que tem de... Eu nem estou falando de bioeconomia. O que tem de oportunidade de negócio para usar a tecnologia para resolver esses problemas globais é uma coisa incrível, assim. Tem muita oportunidade, a gente nem começou. E a gente tem que liderar essas discussões mundialmente. Pensando no agro, as food techs, as próprias agrotechs, as agrofintechs, é assim, um outro mar de oportunidades e não se iludam, ainda é um oceano azul, sabe? Então tem muita oportunidade. E até, assim, eu estava vendo algumas pesquisas e conversando com um reitor da Universidade de São Paulo,
ele estava me falando que a gente, assim, vai ter muito dessa crise global de alimentação. E que o Brasil tem potencial de ser fornecedor de aproximadamente 60% do alimento no mundo. E isso conversa diretamente com inovação, com tecnologia, com empreendedorismo de uma maneira geral, porque assim, a esmagadora maioria do nosso mercado agro, por exemplo, ele é de pequenas e médias empresas. São de cooperativas, de pequenos produtores. Então, assim, é outra grande vocação natural. Serviços financeiros, aí, né, o meu mercado, eu sou absolutamente apaixonada. A gente é o melhor do mundo. Melhor do mundo, disparado, não tem nem discussão, assim. Quanto mais eu conheço do mercado financeiro de outros países, de outras regiões, mais eu tenho certeza absoluta que somos pioneiros mundiais na tecnologia e na inovação de serviços financeiros. E aí tem outros também que a gente é bom, a gente ainda não é líder e não tem ainda, né, não está ali na liderança, mas que a gente está fazendo bem, que é, por exemplo, o setor de saúde, os health techs. A gente está fazendo, assim, muita coisa legal. E tem muita coisa boa para disruptar de uma maneira geral. A parte de edtechs, não era uma coisa que eu sabia, eu fui saber depois que eu entrei para a AB Startups, mas a vertical de startups que a gente mais tem no Brasil são as edtechs. Então, assim, é porque tem oportunidade. E eu acho que nessa parte de GovTech que a gente fala também, que são essas startups que se relacionam com o setor de governos de uma maneira geral. Então, a gente fala, por exemplo, do judiciário, dá para você criar uma GovTech para, de repente, organizar essa questão, algumas questões do judiciário, para resolver alguns desafios lá. Desafios, por exemplo, de licitação. Então, tem uma série de GovTechs também que eu acho que estão fazendo um bom trabalho. E aí eu poderia falar mais um monte, porque eu acho que o Brasil é incrível. Mas eu vou ficar nessas verticais. Legal. E sobre investimento no Brasil em startups, existe oportunidade também de busca e crescimento dessas startups no país? Absolutamente. Assim, depois que eu vendi o Linker, eu virei investidora anjo também, mas eu não sou uma boa investidora ainda, porque eu ainda sou muito empreendedora, então eu não consigo me desconectar. Então, como eu ainda não consigo não ser empreendedora, eu prefiro ficar um pouco mais longe para não começar a pirar. Mas toda a parte de investimento no Brasil ainda é um oceano azul também. A gente está construindo agora esse viés de, poxa, eu preciso investir mais. Não poupar, não é de poupança que eu estou falando, é de investimento mesmo. Então, também tem muita oportunidade. E o investimento, por exemplo, em startups é mais uma oportunidade dentro desse universo gigantesco de investimentos. Então, conforme as pessoas vão entendendo mais o que é startup, o que é essa nova economia, elas vão observando que, poxa, eu também consigo investir nesse mercado, mesmo não sendo uma empreendedora. Mesmo, de repente, não tendo vocação para o empreendedorismo, tudo bem também, porque a gente precisa de todos os perfis no mundo, mas é um mercado bem interessante, que cada vez mais a gente vai vendo novos investidores anjos, pessoas interessadas em entrar. Falando um pouquinho sobre a AB Startups, gostaria que tu falasse sobre questões de benefícios e como as pessoas, né, empreendedoras, podem se conectar a esse ecossistema. Boa. A gente tem a associação, que ela é gratuita, que a gente chama que é a primeira, é a associação de entrada mesmo que a gente fala, que já te dá ali um acesso a alguns benefícios, principalmente que eu acho que nessa fase, né, que é a fase bem inicial da startup, benefícios, por exemplo, de alguns programas de mentoria, de conexão. Então acho que nessa fase é bem importante mesmo. E aí a gente tem mais se não me engano, 2 ou 3 tipos de associação. A última é o Impact, quando a startup ela já está ali
quase já naquele momento de escala, mais acelerado e tal, que aí tem os benefícios exclusivos, que é muito de conexão com as nossas corporates, por exemplo, que você ganha alguns ingressos para o Case, que é o nosso evento de final de ano, e aí tem essas associações, tem mais uma, na verdade, que é no meio do caminho. Então, você paga uma anuidade, que é R$399, e essa anuidade te dá direito a um ingresso para o Case, e no nosso portal de benefícios te dá mais desconto do que aquela que eu falei que ela é completamente gratuita. Mas mesmo se você não consegue, por exemplo, esse 399 de anuidade, você vai entrar ali na gratuita e você já começa a se beneficiar mesmo desse ecossistema. Porque uma das coisas fundamentais a gente sabe que é o network e também acesso, né? Então a ABI ela acaba trazendo toda essa estrutura para que o empreendedor possa se comunicar, encontrar parceiros e também conhecimento. E assim, eu acho que a associação, né, pensando um pouco como entidade, a associação, ela não tem, por exemplo, que ela não é uma aceleração. A gente já tem outras empresas com fins lucrativos que são especializadas nisso. Ela não é investidora. A gente tem o mercado dos VCs, dos investidores anjo, que são os investidores. Ela não é a academia, ela não é a universidade, ela não tem essa missão, por exemplo, de ela ser a pessoa que vai passar esse conhecimento de maneira organizada e tal. Ela não é os atores do ecossistema, ela tem que estar como se ela fosse a alma, conectando todos esses atores ao centro, que é a startup, é o empreendedor. Então, ela é a ponte, ela é realmente essa conexão entre todos esses atores para fazer com que o ecossistema, de uma maneira geral, seja abundante e que ele cresça e que esteja em harmonia, vamos dizer assim. Então, durante muitos anos, assim, a associação fez um excelente trabalho com alguns atores, como, por exemplo, as próprias comunidades de startup, com as corporações também, que são muito importantes a gente trazer para mais próximo. Mas, por exemplo, agora a gente também está querendo se conectar cada vez mais com a academia, com o governo, porque a gente, como ecossistema, é que precisa mostrar para eles o que tem que mudar, senão ele não vai mudar. Se quem está dentro do mercado não está falando o que precisa mudar, não vai mudar. Então a gente também está tentando dar atenção para esses outros atores, para representar o setor dentro desses ambientes, para que tudo entre em harmonia, que a gente não deixe nada para fora, entendeu? Todos esses atores que são realmente muito importantes. Ingrid, o bate-papo aqui tá tão bom, mas o tempo passa super rápido, né? Eu tenho ainda muitas perguntas para te fazer, mas eu gostaria de poder encerrar esse nosso bate-papo te pedindo para passar uma mensagem inspiradora. Afinal de contas, essa talk aqui é justamente para a gente poder passar a inspiração e compreender a jornada dessas pessoas que estão aí na batida da inovação e que são pessoas que são referência para nós aqui no nosso ecossistema. Então, por favor, uma mensagem inspiradora. Que missão, né? Bom, eu acho que a primeira coisa, assim, a primeira grande inspiração que eu gostaria de deixar é coragem. Coragem. Acho que dentro da minha jornada, assim, me ajudou muito. E coragem de enfrentar coisas desconhecidas, coragem de enfrentar coisas conhecidas e que a gente sabe que vai doer, coragem de resolver os problemas, de encarar os problemas e de fazer acontecer. Então, eu gostaria de que todos nós, brasileiros, empreendedores, startupeiros, a gente sempre estivesse com o nosso potinho da coragem sempre bastante cheio, porque vai ser difícil, mas com coragem a gente vai enfrentando e a gente não pode esquecer de se divertir.
na jornada, né? Então divirtam-se também. E estamos por aqui. Ótima mensagem. Tenho certeza que aquelas pessoas que nos acompanharam até aqui também sentiram essa mesma emoção, porque tu passa, cada palavra assim que tu passa ela com muita propriedade de quem viveu. E quando a gente recebe uma mensagem dessa, que teve de uma pessoa aí tantos desafios e hoje tem tantas conquistas e tantos títulos, a gente realmente toma isso pro coração e sente orgulho, né? Principalmente de ser brasileiro. Então, acho que tu passou muitas mensagens aqui e realmente a gente consegue finalizar aí com uma linda mensagem de uma mulher corajosa e que realmente coloca à prova, né, tantas coisas que o nosso país talvez não valorize, mas que a gente, como pessoa, acaba fazendo e colocando lá a nossa marquinha, né? Então, tu faz isso muito bem. Fico muito feliz de ter tido esse bate-papo contigo. E a Startup Academy está sempre aí à disposição da The Startups, de Ingrid Bart também. Muito obrigada. Eu sou Lili Marquise e esse foi mais um episódio Startup Academy Talks. Até o próximo encontro.